Os Banshees de Inisherin. Olha, isso é interessante que é simplesmente que os Banshees de Inisherin chegaram aos cinemas nacionais. E, ó, um filme que nós três assistimos. E assim, a Carol falou muito bem. A Carol fez as expectativas que eu tinha sobre esse filme ficarem altas, mas aumentou. Mas assim, foi mais do que a Carol disse pra mim que ia ser. A Carol pode começar falando sobre esse filme. O filme chegou quinta-feira passada nos cinemas aqui do Brasil, então ainda tem pra assistir. Inclusive, um fato que vale pra esse e pra todos os filmes que a gente vai falar hoje é que essa semana todos os cinemas do Brasil estão com uma promoção aí de R$ 10 no ingresso, em homenagem à Semana do Cinema. Então é um momento perfeito pra você ir lá maratonar os filmes do Oscar e momento perfeito pra assistir os Banshees de Inisherin. E tem como uma das suas principais qualidades a sua fotografia, muito bonita e que vai ficar mais bonita ainda numa telona, né, Carol? Cara, esse filme, eu falei isso antes, eu vou falar ele de novo, assim. Ele é um filme surpreendentemente bom, mas não porque, tipo, eu duvidava da qualidade, assim, do filme, mas porque todo o desenrolar da história é, assim, bizarro, que não dá pra você prever, assim. É um filme verdadeiramente muito bom, assim, de fato, um dos destaques é a fotografia. Ele se passa inteiro numa ilha fictícia da Irlanda, assim. Então é muito legal porque você, de certa forma, acaba ficando meio íntimo, assim, do povo da ilha. Você acaba decorando os caminhos, assim, que eles passam. Isso é bem legal. Mas pra mim, o destaque mesmo desse filme são as atuações. Tanto é que todo o elenco principal tá indicado ao Oscar na categoria de melhor ator, 2 na de melhor ator coadjuvante e uma na de melhor atriz coadjuvante. Merecidamente. Não, né? Eu acho que esse filme tem de bonito, assim, e o que ele traz de mais positivo é a maneira como essa história ela é simples e bastante particular, envolvida num contexto que pode-se dizer é muito maior, né? Do que aquela situação toda ali. São dois personagens que estão vivendo um conflito, mas ao mesmo tempo estão ao lado de algo que está ganhando proporções muito maiores, que é uma guerra civil. Então, ó, esse filme é perfeito. Assistam no cinema. Cara, o Asda falou isso da Guerra Civil e eu acho interessante, de fato, essa metáfora que o filme faz entre irlandeses brigando com irlandeses na guerra que eles estão assistindo de fora, enquanto eles, os dois principais ali, o Colm e o Colin Farrell, que eu esqueci o nome, estão tendo entre si mesmos, né? No final do filme, não dando um spoiler assim do final, mas tem uma frase muito forte sobre isso, que se refere tanto ao relacionamento dos dois, tanto à situação que acontecia na Irlanda e que volta e meia acontece na humanidade. Então é um filme, pra mim, muito bonito. Em especial, eu gosto muito do Martin McDonagh. Eu fui conhecer ele depois dos Banshees de Inisherin, eu fui dar uma estudada maior no portfólio dele, e ele tem essa coisa do humor como sátira, mas ele sabe criar personagens com feridas muito profundas. Não sei se vocês assistiram outros filmes dele, mas assim, eu acho que esse é um dos principais elementos desse filme, porque você consegue ver que os personagens estão sorrindo por fora, mas que existe um vazio, existe muitas camadas por dentro, né? Eu sinto que o humor dele é uma sátira, mas ele tem um tom sombrio, né? Não é tão, por exemplo, Não Olhe Para Cima é um humor de sátira, mas aqui é um humor que tem é sombrio, assim, é mais pra baixo, assim. E, e é muito interessante. O outro filme que eu assisti dele foi Três Anos por um Crime, que também foi indicado ao Oscar. E também é um filme excelente, assim, e a gente também vê diversas cenas em que, durante o filme, assim, são engraçadas, mas a situação em si é horrível, né? E é muito lindo também a relação que eles têm nesse filme com os animais, né? Eu acho que é um dos poucos filmes em que os animais eles ganham uma participação muito importante, como se fossem parte da história de fato. Tipo assim, a gente fala muito de cenários que compõem a história, a gente fala muito de personagens coadjuvantes, mas os animais aqui, eles trazem uma carga muito poderosa para esse filme. Então, é uma linguagem única do diretor, e eu acho que é uma história que do início a fim as pessoas vão se encantando, assim, conforme ela vai passando, né? Ela te intriga, ela ao mesmo tempo te emociona, te faz rir. É muito interessante esse filme. Seria tudo vendo o filme. Eu queria fazer outro destaque, assim, para as atuações, porque, embora não vai adiantar de nada, eu estarei nas trincheiras brigando pela Carrie Condon, que faz a irmã
Que assim, ela pra mim merece absurdos a categoria de melhor atriz coadjuvante. Melhor atriz, pra mim também. Pra mim, assim, ela tá muito acima das outras 4 candidatas, que das 4 eu acho que outras 2 são boas. E ela, pra mim, é bizarro, assim. Eu, de fato, adorei a atuação dela. E eu gosto muito como ela também é um contraste, assim, do filme. Tem 2 contrastes nos coadjuvantes. Até que eu considero o Brendan Gleeson um protagonista também, né? Até pela temática do filme. Quando eu falo coadjuvante, eu tô me referindo aos outros 2 ali. Ela dá um contraste muito grande por ela ter uma visão de fora. E aí tem uma cena que eu adoro que quando ela fala assim... o Combs fala, ele é muito chato. E ela responde, todos vocês são chatos, todos vocês são insuportáveis. E eu gosto muito, assim, da visão dela, do que ela dá do ponto de vista dela. E o outro coadjuvante pra mim, que pra mim, assim, esse é uma preciosidade, assim, do filme. E que até a primeiro momento, você questiona um pouco até do papel dele ali no filme, que é o personagem do Barry Keoghan. Que é um ator que tá crescendo, né? Ele tá escolhendo muito bem as coisas dele. E aí você vê que é um monte de gente brigando por ego e tendo uma briga besta. E ele que de fato tá passando por um problema real acaba sendo negligenciado, né? Uhum. Eu gosto muito da atuação da Carrie Condon, porque ela, querendo ou não, é a voz da razão, assim, do filme. Que a gente tem um monte de personagens extremamente únicos e excêntricos, e daí tem ela, assim, que parece ser a personagem mais centrada, assim. Outra coisa que eu acho muito legal nela é que a gente vê no personagem do Colin Farrell e dos outros, assim, tipo, as vantagens de se morar naquela ilha, assim. Mas é na personagem da Carrie Condon que a gente vê as desvantagens. Ela, em diversos momentos, fala o tom. Eu sei que foi uma atuação muito, muito verdadeira, assim, dela. Realmente, também tô na torcida pra melhor atriz coadjuvante. E pra melhor ator coadjuvante também, eu gostei muito dos dois, do Brendan Gleeson e do Barry Keoghan. Eu acho que eu tô um pouco mais pro Barry Keoghan, apesar de que eu acho que nenhum dos dois vai ganhar. Mas, assim, não é tudo muito bom, assim. O Pizza tá comentando aqui que os animais dão meio que uma vibe pro filme. Total. Total, isso é o complemento perfeito. Ah, e uma curiosidade, olha que interessante. Tem no filme, o Colin Farrell tem uma jumentinha, que se chama Jenny. E aí eu fui ver as curiosidades sobre o filme e diz que na vida real a jumentinha também se chama Jenny. Porque ela não é uma jumentinha atriz, tipo, ela não é um animal treinado pra isso. Então, pra ela conseguir responder aos personagens, né, aos atores, eles continuaram com o mesmo nome, assim. E daí, parece que em várias entrevistas o Colin Farrell falou que ela era meio diva, assim, tipo, ela já machucou ele nas filmagens, assim, tipo, deu problema, assim, mas... Não, ela é linda, pô, ela é linda. Eu acho que ela traz a composição perfeita, assim, é muito bonitinha a relação dele. Ah, enfim, é muito fácil soltar spoiler sobre esse filme, sabe? Porque ele é muito gostoso de ser assistido, apesar dos períodos mais sombrios que ele possui. A composição como um todo, assim, deixa um gostinho de que quero mais, sabe? Não, pois o filme é uma vibe, cara. O filme é muito bom pra assistir, vale muito a pena. Então, quem não assistiu, vai assistir no cinema e é isso. Vale muito a pena assistir. R$10. Tá com R$10 no bolso? Vai ver os Bush de Sharp. Se bem que sim, né? Cara, não vou puxar essa pra valer. Só que se eu tenho R$10 no bolso e vou no cinema nesse momento, nessa semana, eu escolheria outro pra assistir.